Olá galera, vamos para mais uma aula e nessa semana a gente vai falar um pouco sobre a Primeira Grande Guerra Mundial. A gente vai falar o período entre guerras, depois Segunda Guerra Mundial, mas para isso, especificamente nessa semana aqui, nós vamos falar um pouco sobre o Belle Époque, né? Ah, professor, que tema é esse? Eu nunca ouvi falar do Belle Époque, né? Deixa eu até passar meu slide aqui, né? Professor, eu nunca vi falar no Belle Époque. O que foi o Belle Époque? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Por que eu criei esse conteúdo sobre a Belle Époque? Porque muitas vezes, quando eu já entrava em Primeira Guerra Mundial, eu começava a explicar sobre as armas, sobre os carros, sobre aviões e etc. Tudo que vai acontecer a partir da Primeira Guerra Mundial, já no século XX, né? O século XX vai ser um boom de tecnologia. E muitas vezes a gente não compreende, né? O aluno não compreende. Poxa, mas como que os caras tinham tudo isso? Foi do nada? Foi dentro da Primeira Guerra Mundial que eles vão começar a produzir, né? A essa discussão e como que a Europa era tão poderosa? Foi por causa da Revolução Industrial? Foi por causa da Revolução Francesa, né? Então acaba perdendo. E eu resolvi criar esse conteúdo para entrar na Primeira Guerra Mundial. Resolvi esse conteúdo falar um pouco sobre o século XX, que é uma importância muito grande, e falar então do Belle Époque, né? Então o Belle Époque é aquilo que antecede a Primeira Guerra Mundial, né? Foram eventos, fatos importantes que aconteceram na Europa. Claro, também nos Estados Unidos, aqui na América também nos Estados Unidos, fortaleceram grandes invenções, tecnologias, né, desenvolvimento da medicina, da ciência, de várias ciências, da biologia. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre essa ideia. Então a Belle Époque aqui, ó, vai de 1880 mais ou menos até a Primeira Guerra Mundial, 1914, né? Então final do 19 para o 20. Então qual é a característica do Belle Époque? A busca do moderno, envolve o belo, o espetacular, da estética do movimento, né? Da transformação e do progresso. Olha que muito doido, né? Então, aqui tudo é estética, os objetos vão ter a preocupação com a estética, né? A estética, as pessoas também vão querer se vestir diferenciado. A gente vai falar um pouco também sobre isso. Há uma mistura aqui social, começa a ter aí umas misturas. Algumas inversões de valores também vão surgir nesse período aqui, como uma vida mais noturna e etc. Então, por isso, forte a ideia do belo, do espetacular, né? Do moderno e do progresso. Claro que é bom lembrar também, a gente vai discutir depois um pouco sobre isso na aula presencial. Vamos discutir um pouco sobre essa ideia. E o progresso, ele tem seus lados positivos e negativos ou ele só é positivo, né? Será que as cidades, os países, os estados que sonham em ter progresso e melhorar a condição do seu povo, para melhorar a condição do seu povo tem que vir um progresso? Ou será que o progresso tem seus lados negativos, né? Então, mas aqui era fortemente essa ideia. E aí eu coloco aqui uma outra característica muito forte que começa aí, que se fortalece no Belle Époque, né? A crença no poder da ciência para resolver os problemas da humanidade. Uou, né? Então a ciência, né, ela começa a surgir de uma força. Darwin, Pasteur, muitos outros cientistas vão surgir fortemente com algumas ideias aqui. Nem todas serão positivas, né? Mas aqui surge fortemente, porque eu estou falando aqui um pouco sobre o darwinismo social, que também vai ser forte nesse período. Eles pegarem pessoas indígenas aqui da América, da região da Oceania, e levar para ficar nos museus sentados, e os europeus então fazer visita e ver como eram os nativos de outros povos, né? Então é um pouco meio estranho nesse período, mas vai acontecer também. Mas há uma crença na ciência, porque a ciência começa a desenvolver as separações aí de vírus, bactérias, fungos, né, os microscópios se fortalecendo, algumas vacinas surgindo como a pelicinina e muitas outras. Então começa a ter uma crença muito forte na importância da ciência. Por que os historiadores chamam de crença? Porque muitas vezes ainda é novidade. E se a gente poder perceber, né, hoje a gente fala muito de ciência, mas as pessoas conhecem muito pouco da ciência, né? As pessoas têm mais uma crença, crê mais do que conhece a ciência, né? E suas teorias, suas bases. Mas a ciência é importante pra caramba. A ciência é a base para todos nós, como historiadores, que no nosso caso são as ciências do conhecimento, como a biologia, a bioquímica e muitas outras tecnologias nucleares e nanotecnologias. Então a ciência, ela ajuda muito. O homem tem desenvolvido demais, o homem todos os tempos. Então não há possibilidade de deixar a ciência de fora do nosso dia a dia, né? Então é muito importante. Apesar
que já fazendo uma crítica moderna, o Brasil investe muito pouco, os governos sempre investiram muito pouco na nossa ciência, agora está pior ainda, mas sempre houve um baixo investimento da ciência, né? Na verdade, se a gente pensar um pouco na nossa área de educação, né? A gente não investe muito na educação, né? A gente quer gastar o mínimo possível com livros, com educação. Claro que no Brasil tem tudo um exagero de coisas caras, mas quando a gente pensa em investimento de tempo, né, de dinheiro, a gente não tem essa preocupação muito. E aí entra essas concepções. E também, né, gente, já vem quase tudo pronto de fora, né? A ciência é desenvolvida na Europa, né? Por que não esperar uma vacina de fora do que realmente ter uma preocupação nossa que já deveria ter há muito tempo, né? Essa base da ciência. Quem sabe tudo isso muda e o Brasil pode aí ser ter um grande passo no mundo como um país cientista, né? Apesar que nós temos cientistas, tem muita tecnologia, mas às vezes as pessoas confundem tecnologia com ciência e não é bem assim. A gente tem que ir um pouco mais além desse processo. A ciência tem uma importância muito grande e é dela que surgem as tecnologias. E não só a tecnologia chegar na minha mão, né, como o celular e como outras coisas, e mal sei usar ou mal sei o que tem ali dentro e como tudo isso funciona, né? Então, a ciência, ela tem uma importância muito grande e a gente deveria ter uma preocupação maior com isso. E na bela época já tinha essas discussões. Então a crença no poder da ciência para resolver os problemas da humanidade. Então a gente passa aí. Não é uma crítica também de fortalecer, é o fim das religiões. Apesar de que alguns pós-darwinistas acreditavam que depois das ideias de Darwin, né, sobre a evolução humana, as religiões também já era, o cristianismo ia acabar e tudo ia se fortalecer, uma nova visão aí. Mas não foi bem assim, né? As religiões, muitas delas acabaram se fortalecendo mais e é uma grande discussão até os dias atuais. Então vamos falar um pouco mais sobre a Belle Époque, né? Esse período então do final do século XIX para o XX, o fortalecimento do belo, o espetacular, da estética, do movimento, né? As transformações que a Europa e o mundo vai passar e claro, o progresso chegando em vários lugares e os que não haviam chegado ainda, todo mundo desesperado. O Brasil vai demorar um pouco para acontecer a nossa Belle Époque, mas há um desejo muito grande aí do progresso em vários lugares, e o mundo todo vai querer copiar a Europa e os Estados Unidos nesse tempo que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, beleza? Então vamos lá, a relação, olha só que interessante, entre a política imperialista, né, e a cultura cosmopolita. Professor, o que chama de imperialismo nesse período? Cuidado, não era a ideia como nós tínhamos lá do Império Romano e tal, que dominavam terras. Agora a nova forma de dominar, né, uma nova ideologia de domínio, né? Então o capitalismo se fortalecendo e se espalhando, mas uma nova forma de dominar as terras, com progresso, com tecnologia, com ciência, com consumo, né? Então o imperialismo tem uma outra característica diferenciada daquele período, né? Se você perceber, essa ideia de imperialismo, de domínio, seja da terra ou seja de povos, sempre existiu. Vou dar um exemplo para vocês. Estados Unidos, pega os Estados Unidos, símbolo da águia. Eu não vou falar aqui sobre a águia porque não vai dar tempo, mas depois, se vocês quiserem lá na aula, pode me perguntar que eu explico melhor. Mas a águia tem um simbolismo muito doido, a galera pira sobre o que é a águia, né? Então a gente pega lá do Império Romano, símbolo, a águia dominou e tal. Depois a gente passa o Império Romano, vem outros impérios com alguns com símbolos ainda da águia, mas aí você pega Napoleão. Napoleão vai usar a águia como seu símbolo e tal. E aí depois passa o tempo, você vai ver depois Hitler na Segunda Guerra Mundial vai usar o símbolo também da águia. E os Estados Unidos, depois de tudo isso, também desde a Primeira Guerra para a Segunda e pós-Segunda se fortalece mais ainda, o seu principal símbolo é a águia. Poxa, professor, por que a águia? Não é só estética, não é só belo, não é só progresso, é imperialismo, é domínio de todos os lados, né? Ideológicos, políticos, consumo. Então imperialismo aqui é uma outra visão, não era como o Império Romano que dominava terras. Aqui eu não preciso ser dono da terra, eu posso ser dono das empresas que vão para o seu país e vai explorar, vai acabar com essa natureza, enquanto isso as minhas empresas tomam lucro. E aí também implanto minha cultura, que a gente vai chamar isso na sociologia e na história de guerra cultural. Os Estados Unidos vai começar a lançar culturas europeus também, a cultura deles pelo mundo. Então a gente acaba desconhecendo a nossa própria cultura e conhecendo mais a cultura dos caras. Isso está ligado ao imperialismo. Então quando você ouvir falar sobre imperialismo ou ler sobre imperialismo, tem essa condição que é muito diferente daquela ideia do Império Romano lá. É como mais ou menos a ideia de colonialismo, que era colônia de exploração e povoamento,
e neocolonialismo aqui também no século XX. E aí é uma outra pegada, é uma outra forma de colonizar, que é novo, neocolonialismo. Imperialismo também tem essas características, a gente vai falar depois sobre isso, que o neocolonialismo também é característica desse período do imperialismo, né? O desenvolvimento da expansão dos meios de transporte e comunicação, olha que interessante. Então na Belle Époque vai desenvolver demais a expansão de todo meio de transporte e também de comunicação. Os Estados Unidos inventa o telefone, gente. Você tem noção? Os caixeiros viajantes, que eram os comerciantes, saíam para vender suas mercadorias, ficava de trem viajando dias, meses, aí fechava os pedidos, voltava para poder passar esses pedidos. Agora não, com o telefone é só ligar, né? Claro que tem a telefonista naquele período, mas liga, já faz, já negocia, já faz orçamento, já vende. Vai se tornar tudo muito rápido. Os Estados Unidos vai desenvolver demais com a invenção do telefone, porque isso diminui o espaço de comunicação, né? E aí, claro, com tudo isso também vai vir um aumento, né? Na Belle Époque há um crescimento urbano, uma expansão da classe média. A classe média começa a tomar uma forma de política e de classe nesse período, de força de classe também nesse período, né? Já com enriquecimento, guardando ali suas economias e já diferenciando de toda a parte da população e do povo pobre, né? E uma cultura cosmopolita, surge uma cultura cosmopolita, eu coloquei em vermelho. Professor, o que é cosmopolita? Olha, é uma característica muito interessante. Se vocês perceberem, todos nós temos um lugar que nós nascemos, né? No meu caso, eu nasci em Minas, vim para cá beber, para São Paulo, e aí então não conheço nada de Minas, como aconteceu com muitos de vocês, ou talvez você até tenha nascido aqui, mas seus pais vieram de outra região, né? De qualquer forma, nós temos um lugar, nós temos o Brasil, nós temos São Paulo, ou de onde você veio. A cultura cosmopolita, a principal característica dela, o conceito dela é: o mundo é a minha pátria, eu não tenho mais um lugar, eu não tenho mais uma pátria. Ou seja, o mundo cosmopolita, com o transporte, com a comunicação, se espalha pela Europa e os caras começam a viajar e conhecer. Há uma multidão de pesquisa até os dias atuais. A cada 10 jovens aí europeus, praticamente 7 ou 8 já conheceram um continente, né? Os brasileiros estão começando agora a ser mais cosmopolita, querer sair fora do Brasil, querer estudar fora, até porque as facilidades também chegaram, apesar que agora o dólar está muito caro. Mas é essa a ideia da cultura cosmopolita. Você conhece outras culturas por motivo do transporte, da comunicação, né? As culturas vão chegando e também com o imperialismo, e você sente o desejo de conhecer outros lugares, né? Além da sua pátria, que é ali, pátria mãe, você também quer ir para outros lugares. Os europeus começam a viajar e conhecer o mundo, por isso cosmopolita. Eu não tenho uma pátria fixa mais, agora o mundo é minha pátria. Aonde eu for vai ter a minha língua, vai ter pouco da minha cultura, e eu vou conhecer o mundo todo, né? É impressionante como isso acontece quase todos os dias, tanto que até hoje a gente pensa que o inglês, por exemplo, é a língua mais falada do mundo, justamente por isso, mas não é essa a ideia, né? Pelas viagens que os caras fazem, da importância econômica, mas não é o mandarim, é muito mais, mas é numa região de pátria deles. Mas como o inglês se espalha, né, acabou virando praticamente uma ideia de língua universal, cosmopolita, aí a gente tem essa sensação até de importância, né, de falar o inglês. Vem nessa base do Belle Époque. Bom, então agora surge a cultura do divertimento também, né? A diversão, né? Os burgueses começam a querer se divertir. Então aquilo que era proibido, né? Que as bases religiosas colocavam como erro, como pecado, etc. Agora eles vão manter aquela postura de relação familiar, mas os cabarés, a prostituição, vai agora também ser como entretenimento, né? Então agora começa nesse período aqui do Belle Époque, também tem uma mistura entre o erudito e o popular, né? Então começa a surgir os cinemas, os parques de diversões. Talvez agora é muito pouco, né? Na minha época ainda, quando eu era adolescente, ainda tinha bastante parques. Colocava à noite um monte de luzes. A roda gigante é o principal ponto daquele parque. Hoje já não tem tanto. Hoje, quando tem, está acontecendo acidente para todo lado, que está muito velho. Mas nesse período a eletricidade tinha sido inventada, então os caras enchiam os parques de luzes. Então misturava as culturas. As pessoas agora, com as roupas mais comuns, se misturavam nesses ambientes, né? Nessa cultura nova que está surgindo no Belle Époque. E o cinema, os parques de diversão, uma diversão de massa, tá vendo? Agora, com a invenção da eletricidade, surge uma diversão de massa. Agora precisa vender mais, agora precisa espalhar
lá, e agora você não conhece mais quem é o rico, quem é o pobre ali, quem é da classe média, quem é pobre, quem é da burguesia, né, como antigamente. Então agora as pessoas começam a ter um relacionamento ali sem efetivamente saber quem é quem, por motivo até da alta produção, do consumo e etc. Melhoria nas condições de vida da classe operária, tá vendo? Ó? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Diminuição da jornada de trabalho. Se a jornada de trabalho diminui, claro, por muita luta eles conseguiram isso, mas ao mesmo tempo eu tenho mais momento de lazer. Surge essa característica do lazer nesse período. Eu preciso ter um tempo de entretenimento, né? Então o cinema, os parques de diversões e os cabarés, a vida noturna começa a se fortalecer nessa ideia. Os parques também, muitos parques comuns também, onde as pessoas vão caminhar, correr e se relacionar, com os piqueniques. Até hoje os Estados Unidos é muito forte, o europeu também, nessa concepção de juntar pessoas e fazer piquenique, levar uma alimentação para um parque, né? Há experiências momentâneas de se desprender da realidade. Olha que muito louco. Também aqui entra o processo de drogas, né, de uso de entorpecentes. Algumas drogas ainda não eram reconhecidas como drogas proibidas por alguns governos. Alguns passam a ser proibidas por alguns governos, até como nos Estados Unidos, quando os negros começaram a usar a maconha, algumas drogas, aí começa a proibição, que isso caracteriza muito racismo nos Estados Unidos. Então o Belle Époque ele vai dar outras características, o psicofisiológico da experiência, né? Então além das drogas, como a pessoa anda, como ela movimenta, a roupa, a estética, como eu olho e julgo as pessoas a partir da roupa que ela está usando, né? Então as bebidas alcoólicas, tanto que nos Estados Unidos bem depois vai até ser proibido as bebidas, né? Então esse período aqui é uma mudança muito forte no mundo, né? Principalmente o mundo copiando a Europa e os Estados Unidos nesse processo aqui do Belle Époque. Então tudo começa a mudar. A origem do jazz em Nova Orleans, né? Então a mistura do erudito, né? e do escravo, do ex-escravo ali se misturando. Aquela música era tocada com Rabeca. Agora esse negro que manjava muito dessa música erudita, mas ele também ainda tem a herança da África, ele vai misturar e vai nascer o jazz em Nova Orleans, se espalha, depois vem o blues, né? Então é muito forte essa cultura, vai virar um comércio. Muitos dos brancos vão tomar posse dessa cultura, né? Levando os negros, viajando os negros, com os negros cantores e músicos por todos os Estados Unidos, pela Europa, e claro, os empresários brancos explorando esses negros. Mas o jazz vai nascer fortemente nesse período. Aqui no Brasil a gente vê o jazz, o blues como uma cultura erudita, são poucas pessoas da periferia que curtem e tal, né? Aqui a gente sente que é uma coisa mais separada e tal, mas é bom você saber que vem da periferia, vem, né, dos bairros negros de Nova Orleans, que é um estado negro, né? Então é muito forte essa cultura e se espalha. Depois vem o blues e aí essa mistura da cultura europeia, e também a partir daí começa a ter essas misturas culturais, né? Então agora com as colônias aqui na América, na Oceania, lá em cima, no Canadá, nessas regiões começam a misturar. Aqui nas regiões do Haiti, Cuba, Jamaica, etc., começa a ter essas misturas, né? Então surge a música carimbenha, né? O comércio de colônias espanholas, também a cultura africana, a música africana, né? Algumas culturas do período da escravidão. Então começa a surgir aí muita coisa nesse período. O jazz da rua para os lugares de divertimento, feiras, parques, bordéis, cabarés, onde os brancos estavam. O primeiro estilo musical cosmopolita começa a se espalhar pelo mundo, o jazz, de uma forma impressionante, né? Os europeus vão curtir muito essa música vindo das periferias negras de Nova Orleans, né? O mundo agora se tornou boêmio, a música se torna uma base, né? Inversão de valores da sociedade da burguesia. Que inversão é essa, professor? Vai ter uma vida mais noturna, sem horário, extrema sociabilidade. Eu vou ampliar aqui o slide para vocês verem melhor. Extrema sociabilidade, ou seja, agora nesse momento não é a preocupação de saber quem é quem, né? A ideia é realmente apenas curtir a noite e socializar. Próximas camadas populares, tá vendo? Então boa parte dos prostíbulos e também de boates, etc., vai ser perto das camadas populares. Uma transformação do espaço público no privado, né? Então é outra característica importante, que até os dias atuais a gente não sabe mais o que é público, é privado, porque acaba dominando a cultura e o comércio nesses lugares, que é uma característica desse período. A inversão de valores da vida boêmia possibilitou o distanciamento
de uma visão crítica do mundo burguês, tá vendo? Então, aquela ideia burguesia, separar, dividido, privilegiado, acaba surgindo, acaba diminuindo, né? Nesse período a burguesia é um pouco esquecida, que depois vai virar os comerciantes, hoje empresários, né? Então, mudou muito, ainda mais com a característica liberal. Né? Novos padrões de expansão dos limites da cultura, movimentos de vanguarda como futurismo, cubismo, expressionismo, a prostituição e a cultura do divertimento, tá vendo? Uma origem social da classe trabalhadora. Quem serão essas prostitutas? Quem serão essas mulheres que vão dançar nos cabarés e etc, né? É a parte dos trabalhadores, e automaticamente os trabalhadores também vão participar dessa vida também da prostituição, como uma cultura do divertimento, do entretenimento. As meninas acabam iniciando uma vida sexual precocemente em troca de favores materiais. Aquela história que ainda existe um pouco hoje, mas é bem menos, a história da moral da sobrevivência, né? Discriminadas depois, que vão ficando mais velhas, essas mulheres voltam para suas comunidades, para os bairros operários, né? E aí acaba sendo aceita também por sair, por buscar dinheiro por motivo da necessidade, né? Então esse período vai desenvolver demais aí muitas invenções. Eu vou falar aqui para vocês sobre algumas invenções que surgiram nesse período, né? Então aqui marca, eu coloquei dos principais, mas há uma multidão. Tudo que você pensar de invenção vai ser nesse período. Então telégrafo sem fio, telefone, gramofone, fonógrafo, locomotivas a vapor, bondes elétricos, automóveis, cinema, avião, né? Depois, em 1905 a 1910, o petróleo nos Estados Unidos vai se fortalecer. Os ingleses já tinham fortalecido o aço e vai melhorar mais ainda o aço no Belle Époque. Então assim, gente, olha, quando você pensar em século XX, estiver lendo textos falando sobre o século XX, quando você vê no vestibular século XX, cara, é muita mudança. O início do século XX mudou demais. Só para você ter uma ideia, alguns reis, alguns nobres, a parte da burguesia nesse período falava: olha, eu já vi de tudo, eu posso morrer, porque não há mais coisas que para eu ver. Até coisa que a gente vive hoje, inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, computadores, boa parte dessas coisas já foram escritas lá, já tinha coisas escritas lá. É um negócio desesperador. O início do século XX, a Belle Époque mudou o mundo, né? Então transformou demais o mundo aí em vários aspectos, em várias áreas, né? Então na arte, na moda, na cultura, na literatura, na ciência e claro também na guerra, né? Então com esse otimismo, os caras todos soberbos, o europeu dominando, os Estados Unidos cada vez mais crescendo e tal. E aí vem a Primeira Guerra Mundial. Com toda essa soberba, surge a Primeira Guerra Mundial, a paz armada, ou seja, estava todo mundo armado com tanta tecnologia, então vai surgir. No início do século XX é um negócio assustador. Aqui, por exemplo, tem uma imagem, vai ter trabalho, se vocês quiserem fazer sobre ela, pode fazer, a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, olha que louco isso, a Torre Eiffel foi construída só para fazer uma exposição a céu aberto. Foi a primeira exposição a céu aberto. Eles construíram a torre só para isso, era para ser desmontada, mas ela acabou sendo o símbolo da Belle Époque. Toda vez que você falar Belle Époque, vai aparecer a imagem aí desse símbolo que é a Torre Eiffel, Torre Eiffel, cada um fala de uma maneira aí. E acabou estando até hoje. Depois a França vai querer espalhar monumentos pelo mundo, dando presentes. Para os Estados Unidos vai dar a Estátua de Liberdade, para o Brasil vai dar o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor é uma das características do crescimento e fortalecimento da França, né? Nesse período da Belle Époque, né? Um presentão que o Brasil ganhou aí, e os Estados Unidos e muitos outros países também tiveram presente da França com esse fortalecimento nesse período da Belle Époque. Então ela vai marcar o poder da estética, da beleza, do progresso e etc. Beleza? Eu coloquei aqui, vamos falar um pouco sobre o trabalho de vocês. E claro, todo esse otimismo da Belle Époque, ela vai então ser desmanchado, desmantelado ali no início ali. O quebra-cabeça vai ser desmontado por motivo então da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai entrar ainda sobre isso, tá bom? Trabalho. Professor, vai ter trabalho? Vai. O trabalho de vocês até 6 pessoas. Eu gostaria que vocês não fizessem sozinhos, tá bom? Faz 2, 3, 4, 5, até 6 pessoas, tá bom? Se tiver algum grupo de 7, pode fazer também, depois vocês me falam. Qual que é a ideia? Eu quero que vocês escolham qualquer invenção, qualquer tecnologia que vocês quiserem falar que foi no período da Belle Époque.
ou seja, no final do século XIX até 1914, até a Primeira Guerra Mundial, né? Então, ó, coloquei alguns aí, ó, telégrafo sem fio, telefone, gramofone. Você pode pegar parte da biologia, da moda, gente, espartilho, a mulher tinha que parecer andar como se fosse um S ou como o número 8, né? Então, se vocês quiserem falar sobre isso também, a moda, fiquem à vontade, é o que vocês quiserem, sobre a penicinina, sobre a biologia, sobre Darwin, sobre o darwinismo social, o que vocês quiserem. A bicicleta, que revolucionou esse período. Ah, professor, mas a bicicleta já vem de outros períodos. Sim, mas é na Belle Époque que ela vai ser usada, por exemplo, para transportar, e os trabalhadores, né, das fábricas usavam a bicicleta para ir trabalhar. Ela, além de ter uma estética de beleza, começa o sentimento de saúde também, que é a estética e tal, e ainda era usada para o trabalho. Ou seja, coloca lá invenções do Belle Époque, pode pegar qualquer uma e vocês vão fazer o trabalho escrito sobre isso, e eu vou dar um prazo para vocês lá no Teams, para vocês entregarem, tá bom? Na aula presencial eu tiro mais dúvida de vocês sobre esse trabalho, tá bom? Então até 6 pessoas, escolha qualquer invenção. Professor, o senhor quer que fala só daquele período? Por exemplo, vou pegar a bicicleta, vou falar só sobre o período da Belle Époque? Sim. Ó, o primeiro momento eu quero a invenção e como ela mudou a sociedade. Olha só, como ela mudou a sociedade daquela época, qual foi a importância daquela invenção para aquela sociedade. Mas isso aconteceu em diversos grupos já o ano passado. Ah, professor, eu queria pegar a bicicleta até os dias atuais. Será que ela ainda tem a mesma ideia? Será que ainda a bicicleta é usada por meio de trabalho, transporte, ou é só saúde hoje, ou entretenimento? Qual o papel da bicicleta hoje? Qual o desenvolvimento, a evolução da bicicleta? Também pode. A mesma coisa do telefone, do bonde, do automóvel, do cinema, do avião, o que vocês quiserem. Mas a base para a nota de vocês é a invenção e qual foi a importância dessa invenção para aquele período do Belle Époque. E aí, se você quiser, pode dar uma estendida como é que essa invenção está até os dias atuais. Algumas já desapareceram aqui, como o telégrafo sem fio, por exemplo. O gramofone, então, nem se fala, né? Nem existe mais. É isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado sobre o período da Belle Époque. Vou reforçar isso mais na aula. E aí, então, na semana que vem, nós entramos em Primeira Guerra Mundial. Bons ventos, fiquem com Deus e até mais, galera. Amo vocês, vamos que vamos.